Fala pessoal, tudo bem? Aqui é mais um Joycast para você, o podcast da Joy. E a gente está muito feliz porque a gente tem conversado sobre os temas da nossa pregação e a gente tem sido muito bom essa interação entre o nosso Joycast e as mensagens dos nossos cultos. E hoje eu estou aqui, estou tendo a alegria de receber dois presbíteros queridos, Vinícius, Tiago. É uma alegria também tê-los aqui com a gente para essa conversa. E eu sempre faço a mediação de conversas bem difíceis. Vocês já entenderam por quê. Quando a conversa é difícil, eu venho para a moderação. Eu só faço as perguntas e aí eu jogo aí o abacaxi para vocês descascarem. Mas é um tema difícil, sim, mas muito, muito importante para a vida da igreja, para a nossa vida espiritual, para a nossa formação espiritual. E hoje a gente vai conversar sobre a disciplina como uma marca da verdadeira igreja. O que será que significa a disciplina? Então, no último culto, nós falamos sobre isso. Se você quiser mergulhar um pouco mais no texto bíblico relacionado a esse tema, então dá uma olhadinha aí no nosso último culto, tem ali a pregação, você vai poder aprofundar mais a sua visão sobre esse tema. Bom, vamos lá. Esse termo já causa arrepios. Falou de disciplina, a gente já torce o nariz. Desde a infância, né? Sim. Desde a nossa infância. Porque assim, por que a gente tem tanto medo de disciplina? Eu acho, começando aqui, Vini, que é muito relacionado talvez com traumas, né? Eu acho que em muitos casos, né, Juliano, houveram abusos por a prática da disciplina não ter sido feita da maneira bíblica, né? Então, em vez de ser usada como um instrumento de resgate, né, de salvação, com amor, né, com esse propósito, foi usado como muitas vezes como instrumento de poder ou como meio de controlar, né, as pessoas conscientemente, inconscientemente, né? Muitas pessoas também viveram essa realidade numa igreja de que elas aprenderam o que é errado, o que é feio, o que não deve ser feito e sem receber o remédio para isso, que é a graça de Cristo. Não ouviram o evangelho da graça. Ouviram um legalismo, né? E, é claro, ninguém suporta esse fardo. E uma vez que você é traumatizado, aí você é exposto à vergonha, humilhação. E uma vez que você passa por isso, nunca mais você vai querer saber de uma igreja. Então é um prejuízo muito grande e eu acho que está muito ligado à questão de trauma, de vergonha, né, de humilhação, né, desse tipo de experiência, assim. O Thiago falou bem aí da questão dos traumas, né? Convenhamos, tem muita igreja no Brasil que usa a questão da disciplina muitas vezes como quase que um controle social de querer se meter em questões que não necessariamente precisam de uma disciplina eclesiástica, né? E só que além do contexto da igreja, eu acho que a disciplina ela também tem sido um problema muito complexo na nossa sociedade como um todo. É muito diferente hoje o que os professores dos meus filhos relatam sobre o comportamento dos pais em relação à educação dos filhos, né? Hoje em dia os pais querem saber por que o alecrim dourado que ele tem ficou de castigo, por que ele foi punido de uma determinada forma. Na minha época, se eu chegasse com uma reclamação do professor em casa, eu ficava de castigo, isso quando não levava umas palmadas ainda. Né? Então, a sociedade como um todo mudou. A igreja, a escola, até mesmo dentro de casa. Tem muitas casas por aí que hoje em dia os meninos mandam muito mais do que pai e mãe. Sim. Então, é um problema não só dentro da nossa igreja, mas quando o Tiago falando sobre graça e amor, eu queria só trazer Hebreus 12:6, que o Senhor disciplina a quem ama. Então, quando a gente tem uma disciplina conduzida com graça, ela vai trazer amadurecimento ao invés de opressão, ao invés de controle. Então, a graça eu acho que é a palavra-chave aí. A hora que você falou, o versículo me veio uma imagem na cabeça.
você não é um réu diante de um juiz, você é um filho diante de um pai. Amém. Né? Amém. Amém. Faz muita toda a diferença. Né? É. Uhum. Quando você fala, Vini, você lê o texto da disciplina do Senhor, a gente até entende, aceita, ou muita gente aceita. Deus disciplina, eu me submeto à disciplina do Senhor. Agora, quando se trata de uma disciplina do Senhor mediada pela igreja, o que a gente chamaria de disciplina eclesiástica, isso é possível? Isso ainda, o que vocês acham? Ainda existe essa necessidade? O que não seria uma disciplina eclesiástica, por exemplo, na visão de vocês? Eu acho que nesse ponto a Bíblia não muda, ela é eterna esse instrumento que foi dado para a igreja, ele continua. Uhum. Né? Agora, falando sobre o que não é a disciplina eclesiástica, ela pode errar tanto no conceito bíblico quanto no método em como se aplica. Né? Então, por exemplo, o conceito bíblico fala sobre resgate da pessoa, né, que está vivendo, persistindo nesse pecado, fala da proteção, né, do corpo de Cristo, em que essa igreja não continue sofrendo com esse pecado e que ele não se prolifere. Tem uma ideia de proteção, restauração, né? Mas se você entender que é punição, cancelamento, que é, né, rotular, aí é totalmente o contrário, né? E aí é outro caminho. Mas mesmo você entendendo os princípios, eu quero proteger, quero cuidar, né, da igreja, se nesse cuidado o trato é rude, né, não tem um acompanhamento em oração, né, não tá, a maneira também como é feito não é bíblica, não só o conceito, mas a maneira como é executado, né? Então não faz sentido, então não vai ser bênção da mesma forma. Né? Perfeito. A disciplina ela não pode ser uma forma de vingança, uma exposição pública para humilhar a pessoa que já está muitas vezes ali machucada e envergonhada pelos erros dela. E João Calvino, ele tinha 3 pilares sobre uma igreja fiel e madura. Um era a pregação fiel da palavra. Segundo, a administração dos sacramentos, batismo e ceia. E o terceiro pilar era a questão da disciplina. Né? Porque é o cuidado que a igreja tem que ter com relação aos seus membros. Porque a gente tem que lembrar, o nosso Deus é um Deus santo. Ele exige da gente santidade. Todo o livro de Levítico, no fim das contas, olha, eu sou um Deus santo e exijo que vocês sejam santos. E isso acaba culminando posteriormente na vinda de Cristo, que cumpre totalmente aquela lei, demonstra a santidade que se espera e a graça dele de morrer pelos nossos pecados. Então, uma coisa importante também nessa disciplina é que a gente a aplique de uma forma colegiada. A decisão precisa ser colegiada para evitar os abusos. Porque se a decisão fica ao cargo de uma cabeça, a chance da gente usar esses pontos que a gente já citou aqui de vingança, de mecanismo de controle é muito maior. Se você tem um conjunto de pessoas, de líderes preparados, pessoas tementes a Deus, que a comunidade, aquela comunidade local, de antemão, os selecionou para serem os líderes ali daquela igreja, a chance da gente ter esse tipo de abuso já se reduz bastante. É claro que depende de quem são essas pessoas, porque também se você coloca ali um conjunto de líderes, de presbíteros, que seriam simplesmente fantoches, também não ajuda em nada, né? Então a gente precisa levar esses pontos em consideração também. Para mim é um desafio muito grande você ter uma comunidade onde você nem confronta sem amor e nem deixa de confrontar. Eu acho que esse equilíbrio é muito, não vou dizer difícil, mas é onde a gente tem que chegar, né?
Você falou, por exemplo, que é uma marca da verdadeira igreja, segundo Calvino, a nossa teologia reformada preza por isso, ou seja, a igreja tem que ser santa, tem que zelar pela santidade da igreja, e o Tiago destacou isso, que tem que ser feito, mas feito com muito amor. Como que a gente acha, Tiago, na tua visão, esse eixo de equilíbrio aí no tratamento com alguém que está assim, vivendo notadamente em pecado? Eu acho que assim, o evangelho tem que ser o centro, Uhum. né? Então, se o evangelho é o centro, Jesus é o exemplo, né? É o que nos ensina, né? Eu vejo, por exemplo, que Jesus, sim, ele tratava com amor, ele tratava, né, com carinho, mas ele não deixava de confrontar o pecado. Sim. Ele não deixou de dizer para a mulher adúltera, né, no final lá, vá e não peques mais, Uhum. né? Ele tratou o pecado. Ele não, assim, se furtou. Ele poderia evitar, porque às vezes assim, eu vou me tornar impopular, né? Eu vou eu vou afugentar essas pessoas de perto de mim, né? Como aconteceu, né? Quando Jesus multiplicou os pães, Perfeito, né? bem lembrado. Depois o povo volta e Jesus conhece o coração, né? Uhum. Então ele olha e fala assim: vocês voltaram aqui porque vocês querem mais pão, vocês não querem, vocês não estão interessados em mim. E eu sou o pão da vida, né? E ali está registrado que muitos discípulos de Jesus o abandonaram. É verdade. Né? Fala discípulos ainda, né? Fala a palavra discípulos, né? Então pessoas que estavam ali seguindo ele e foram referenciadas como discípulos. Então vai ter confronto, mas confronto em amor. Por exemplo, a gente falou aqui de abusos, né? De líderes, né? Esses foram aqueles que Jesus mais confrontou de maneira dura e incisiva, né? Então, né, quando ele entra para purificar o templo, que, né, ele vem com chicote e para expulsar aquilo que tinham transformado a casa de oração, que era para cuidar das pessoas, num lugar para se aproveitar das pessoas, né? Então, para abusar das pessoas. Então, contra esses foi aqueles que Jesus mais confrontou duramente, né? Então, eu acho que a maneira, o equilíbrio está nele, né? Não se furtar, né? Faz parte. Confrontar o pecado, porque ele é santo, né? O Vini falou muito sobre isso. Ao mesmo tempo, é um confronto que atrai, que liberta, que não escraviza, mas que liberta. Né? Na maneira prática, no dia a dia, às vezes a linha pode ser tênue, né? Mas se voltar, orar, os líderes, né? Se ajoelharem, examine, Senhor, meu coração, né? Me mostra se é um caminho mau, né? Se há alguma outra intenção aqui dentro que não seja o resgate dessa pessoa, que não seja amá-la, trazê-la, né? E é claro, vão acontecer casos onde a pessoa não vai querer o arrependimento e tal, e enfim. Né? Um modelo da minha denominação de origem no Brasil, a gente tem um código de disciplina que tem que ser obedecido nesse processo disciplinar eclesiástico, e tem algumas penas, né? O que eu via muito era isso, né? Uma das penas tinha a pena só de admoestação, a outra era a exclusão da ceia, e a outra era a expulsão. Então a disciplina acontecia assim, vinha, fazia lá o tribunal, e é um tribunal mesmo o negócio. Fazia o tribunal, e aí a pessoa recebia a pena. É um julgamento. Assim. Julgamento e recebia a pena. Está excluído da ceia. O julgamento é público, não é... Às vezes era público, se o pecado fosse público, a disciplina era pública, se fosse velado, a disciplina era velada só no conselho. Mas tinha que ter o conselho, pelo menos, no mínimo conselho. Né? É uma coisa que dá segurança. Né? A legalidade é a base da segurança, é importante ter. Mas era aquela coisa, tá disciplinado, excluído da ceia e acabou. Deixa o cara lá. Aí depois de nenhum. Assim, eu não posso falar por todas as igrejas. Você teve experiência também. Pois é, eu posso fugir um pouco do roteiro? Pode, eu já estou fugindo já. Tá.
eu vou fazer o papel do moderador agora. Vocês já viram casos de disciplina Depois eu quero fazer também. que não fosse mulher grávida? Ok, mulher grávida ou Não. alguns casos mais Fornicação extremos. e adultério. Tá, ok. Não, nessa linha É. aí. Fornicação, É a adultério. maioria. Eu já vi, eu até posso falar um caso interessante, mas você tem razão. Vamos colocar assim, um eleito assim, Cara, só isso preferido, vamos dizer, né? Só isso eu vi. E ainda assim, dependendo de quem fosse o fornicador ou adúltero, ainda assim, algumas igrejas tentam. Vez por outra, a gente ainda vê essas coisas na mídia, né? De escândalos que acontecem Uhum. e muitas vezes a igreja querendo acobertar as coisas Sim. ao invés de tratar o pecado e não necessariamente expor publicamente. Como o pastor falou, tem determinadas coisas que a gente pode tratar de forma mais velada. A gente vê lá em Mateus 18. Olha, se o irmão pecou contra você, cara, vai você e ele. Tenta resolver ali. Não deu certo. É o primeiro passo. Chama mais alguém. Uhum. E, ok, as coisas vão crescendo se não houver uma resposta positiva ali. E, ok, se for o caso, realmente, trata ele como um gentil, exclui ele de fato da igreja. Eu acredito que esse certamente é um caso muito extremo, mas infelizmente alguns casos acabam sendo necessários. Mas desculpa ter... Não, qual é a pergunta? Não, porque você estava falando sobre alguns casos que talvez sejam preferidos assim. Não, eu nunca tive um caso. Eu nunca fiz esse tipo de disciplina, eu como pastor, aqui na Joy, por exemplo, esse tipo de disciplina a gente nunca fez, né? Mas a gente já teve conversas duras, né? E então isso é parte, mas eu só vi fornicação, ou seja, relacionamento sexual antes do casamento e adultério. Nunca vi por fofoca, por difamação, por outros pecados aí que não geram disciplina eclesiástica, né? Membro de igreja que se orgulha de conseguir dar jeitinho em imposto de renda, dando calote nos irmãos da igreja, isso essas coisas. Fala aí. Não, eu ia falar que eu vi um caso que sai desses exemplos, mas assim é um caso interessante por 2 motivos, né? É um caso isso há muitos anos, né? Eu era até meio adolescente, jovem, assim. Já sou meio velho, então isso já faz muito. E assim, essa pessoa, ela era tesoureira da igreja e eu não sei eu nem lembro, eu não participei, eu só presenciei uma outra a parte posterior. E de alguma forma essa pessoa desviou um dinheiro da igreja e eu não sei se ele confessou ou se alguém descobriu, enfim, foi excluído. Mas essa pessoa teve que se mudar com a família para uma outra cidade. Ele buscou tratamento, acompanhamento pastoral. Eu acho que se passaram 2 ou 3 anos. E ele pediu para voltar para a igreja um dia, durante um culto, para falar da frente do púlpito e pedir perdão para a igreja. Então eu achei isso, assim, isso me impressionou muito. Eu participei desse momento, eu vi isso, né? E 2 coisas me impressionaram. Primeiro, pela coragem, né? Foi uma coisa assim, aos olhos humanos, muito humilhante, né? Mas uma decisão que partiu do próprio coração, quebrantado e arrependido, né? Ao mesmo tempo, talvez o que me surpreendeu mais é que ao olhar para o lado eu consegui ver alguns rostos de reprovação. Sim. Mesmo com uma pessoa diante de nós, quebrantada, humilhada, que a Bíblia diz que o próprio Deus não vai virar as costas nunca para um coração quebrantado e humilhado por causa do pecado. Esse versículo, para mim, ficou marcado por causa desse dia. Né? Então, a gente vê que a falta de graça né, tá no nosso coração também, né? Nesse tipo de atitudes. Foi uma situação que me marcou mesmo. Assim. Para mim, o que sempre me pegou e me chateou nessa questão de disciplina é essa prática de
a disciplina uma exclusão de alguma coisa. Você está fora do teu cargo, você está fora, você não pode participar da ceia, e depois de um tempo determinado, 6 meses, 1 ano, a pessoa volta e está tudo certo. Mas quem caminhou com essa pessoa, quem abraçou, quem acolheu, quem tratou, quem orou, sabe? Às vezes a gente não tem isso. O que você falou, né, antes, por isso que eu estou A gente pontuando. para lá no Antigo Testamento, olha, houve esse fato aqui que gerou uma impureza, ok, toquei no morto, fiz determinada coisa, então tá, olha, fica 1 dia, fica 7 dias afastado do convívio da comunidade, e depois você volta e tá vida que tudo você... bem. Cara, não tem graça aí, não tem o entendimento de que Jesus morreu na cruz por nós e nós seremos perdoados conforme nós perdoamos. É um modelo de educação do pai que vê o filho fazendo uma coisa errada, pega a cinta, dá-lhe cintada e tá tudo certo. Acabou. Não fala nada, não fala nada, não aconteceu conversa, nada, não teve aprendizado. Esse é um problema... Só mete a cinta. Ok, eu estou destruindo o podcast, eu vou acabar com toda a pauta, mas eu tenho passado isso muito com o Samuel, de ele tá numa fase de que ele sabe que ele tem feito muita besteira e tem pedido desculpa por tudo. E às vezes eu brigo com ele fala, tá bom, pai, desculpa, mas tá, agora você tá pedindo desculpa por quê? E às vezes ele nem sabe. Né? Então, a gente tem que voltar e deixar muito claro o porquê e acompanhar o menino da próxima vez que ele... Muitas vezes a gente já sabe que ali vai ser a situação que ele vem errando, já fala com ele de antemão, olha... Você lembra da última vez que tal coisa aconteceu? Ó, fica de olho que você está chegando disso. Então, esse acompanhamento contínuo de... Ok, dá a palmada quando preciso, mas também abraçar, explicar, acompanhar é essencial. A palmada é parte, né? Sim. Ela não pode ser um ato isolado. Sim. Quando se torna um ato isolado, não tem educação. Não tem disciplina, né? E você falou, eu tô pensando aqui, né, enquanto você estava falando, né, pediu desculpa como um mecanismo mágico ali de me livrar e mudar vamos para o próximo assunto, eu me livrei já desse peso, né? O nosso coração ele vai buscando maneiras de se livrar, né? De evitar o confronto e o arrependimento, né? É outra situação engraçada também, a gente envolve filho, né? Eu lembro lá no Brasil, uma amiga me contou que a filhinha dela, eu não sei o que aconteceu relacionado ao videogame, e aí ela jogou quando não deveria estar jogando, alguma coisa, e aí ela tomou uma correção, ela tomou umas palmadinhas lá, e depois ela voltou e falou para a mãe assim, ó, mãe, se eu deixar você me bater, eu posso jogar mais um pouquinho de videogame? Olha só a mensagem que ficou, né? O tipo de disciplina, o que esse tipo de disciplina gerou, né? Faltou alguma coisa, né? Não faltou... Sim, é a mesma coisa. Se bateu, passou. Então vale a pena, né? Eu quero jogar... Trazendo para o adulto, se eu adultero, a minha punição é não tomar ceia, de repente eu vou continuar no meu pecado. O coração não foi tratado. Não. O coração não foi tratado. Eu sou totalmente contra, porque para mim ceia é um meio de graça. E com meio de graça é o meio que você tem para fortalecer a sua fé. Então a oração você é meio de graça. Você está privando, né? Você está no momento que a pessoa mais precisa de graça, está privando ela de graça. Então isso já me pegava, sempre me pegou muito, né? Mas eu acho que hoje o desafio não é nem a disciplina dura, dosar a dureza da disciplina. Acho que a gente está vivendo uma cultura onde a gente não disciplina por nada. Porque se disciplinar, a pessoa muda de igreja. E é uma cultura individualista. É minha vida. O que a igreja tem a ver com o meu casamento? Eu já ouvi isso. O que a igreja tem a ver com isso? Minha vida privada. Eu acho que vai muito, assim, tem muito a ver com a maneira como a pessoa encara a igreja. Então, a maneira que... eu não sei se a gente deixou a igreja se transformar numa espécie de produto, né? Ou um serviço, né? Que a pessoa vem como se ela fosse um cliente, né? E aí aquele slogan, o cliente sempre tem razão, ele vale, né? E ele vem com essa mentalidade, o que tem de bom aqui para mim, né?
tem isso aqui, isso aqui não é muito legal, mas beleza, eu vou colocar na balança, se valer a pena, eu fico aqui, porque entende? É o que eu posso tirar daqui, né? E aí, quando você encara a igreja dessa maneira, a disciplina ela vem como um ponto negativo ali. Então ela vem com um indicador, né, de que aquele lugar não é amoroso, Exato. né, não é acolhedor, né, não abraça todos. Legalista, né? Moralista, legalista. Né? Então esse não é paz e amor, não é evil. Aí começa a gerar esse tipo de coisa. Mas eu acho que tem muito a ver com a expectativa, né? Com a visão que as pessoas chegam do que é a igreja. Não, a igreja não é um produto. A igreja é um corpo. A igreja é um rebanho de ovelhas com um só pastor. Né? A igreja é um corpo onde uns cuidam dos outros, onde uns precisam ser orientados, né, conduzidos uns aos outros, né? Então não tem nada a ver com um produto, um serviço, não é um Amazon que você escolhe, né, o seu cardápio de coisas que você gosta, né? E as que você não gosta você deixa de fora, né? O evangelho ele é bom e perfeito porque ele é completo. Agora, se você pegar a Bíblia e começar a tirar as páginas que você não concorda, aí já não é mais nada. Aí é filosofia, é conhecimento, é coisas humanas, né? Não é a sabedoria de Deus mais. A gente estava comentando no outro podcast a questão da pessoa, e a gente já ouviu isso muitas vezes. Eu amo muito essa igreja, porque a igreja faz tal coisa, né? E é bom a gente ouvir que a igreja Joy, por exemplo, é uma igreja que as pessoas amam por causa de alguma coisa que a gente faz. Mas isso é muito perigoso, porque isso mostra, às vezes, que a gente ama a igreja porque a igreja nos faz bem. Mas aí, quando a igreja para de nos fazer bem, do jeito que a gente acha que ela tem que nos fazer bem, as pessoas param de amar a igreja. Né? Então, eu acho que é um resgate do que é a igreja. A natureza da igreja. A igreja não existe para me fazer me sentir bem. A igreja existe para forjar em mim o caráter de Cristo e me desafiar na direção da maturidade. Se eu olho para a igreja sob outro prisma, a igreja realmente perde o sentido. Né? A gente tem que lembrar que todo mundo que está em pé tem que vigiar para não cair. Né? Então é importante, e aqui eu quero diferenciar muito o que é a igreja aqui, 4 paredes, o templo, e as pessoas que compõem essa igreja. Né? Então, é importante que a gente tenha pessoas que a gente pode confiar, que a gente sabe que elas têm elas têm o caráter trabalhado pelo Espírito Santo, que elas vão nos identificar alguns problemas nas nossas ações, no nosso dia a dia, e podem nos instruir. Não necessariamente essa disciplina, essa chamada de atenção precisa vir de um líder formal da igreja. Muitas vezes esse confrontamento ela pode vir de uma pessoa mais próxima, mais querida, mas para isso a gente precisa desenvolver os relacionamentos dentro da igreja, né, para que essas pessoas também se sintam confortáveis de nos confrontar quando necessário. Né? Não dá... se a pessoa simplesmente vem aqui no fim de semana para ouvir a mensagem, vai embora e não tem um relacionamento real com a igreja, realmente vai ser mais difícil para ela aceitar que alguém, uma liderança dessa igreja, vá confrontar algo da minha vida particular. Então, o cristão ele precisa ter esse entendimento de que um bom lugar para se fazer amigos, ter gente para a gente estreitar relacionamentos para a vida, é também dentro da igreja, e não necessariamente a liderança da igreja. São as pessoas com quem a gente tem mais intimidade, seja por que razão for. No meu caso, a maioria das pessoas com quem eu me relaciono são as que têm os filhos mais ou menos da mesma idade dos meus, que automaticamente viram uma coisa em comum. Então, muitas vezes essas pessoas que têm a oportunidade de bater no ombro e falar: Vinícius, você está
repensa isso aqui que você falou, repensa isso que você tá fazendo, né? Então, muitas vezes parte daí e não da liderança formal dentro da igreja também. Acho que esse é um ponto importante da gente se relacionar para valer com aquela igreja. Enquanto você estava falando, Vini, eu estava pensando, né? Quando a gente tem esse relacionamento, às vezes até no PG, e a gente mostra, às vezes, na nossa vulnerabilidade e dentro de um ambiente seguro, que a gente entende que é seguro, né? Eu acho que a gente cria esse ambiente mais favorável ao arrependimento, à confissão, a abrir o coração sem ter esse medo, né, desse tribunal que vai vir, ou desse possível cancelamento, né, mas a gente, em vez de criar uma cultura assim de medo, ou de que assim, não, eu tenho que performar, eu tenho que mostrar que eu não sou o pecador, né, que essas pessoas pensam. Não, eu sou. Isso aí, a realidade é essa. E aí a gente expondo, né, e compartilhando, né, nesses grupos mais de confiança, as outras pessoas elas vão sentindo, é isso, então é verdade, nós somos pecadores mesmo, agora eu estou entendendo, eu não preciso fugir disso, na verdade eu tenho que encarar isso, né? E aí esse ambiente fica favorável para uma disciplina que provavelmente a maioria vai ser resolvida nessa etapa 1, ali, né, de Mateus, que você citou, no tete a tete, de pessoas que nem são da liderança, que não são irmãos, né, que querem o melhor um para o outro, em amor, né, que estão de fato pensando no outro. Né? Eu acho que o papel de uma igreja saudável é você construir esse ambiente onde, ao invés de nós termos pessoas apontando o dedo, aquele está pecando, aquele, sabe, de acusação, chega no conselho, a pessoa tem essa liberdade de abrir o coração. Como esse rapaz fez lá, foi na igreja e falou, eu errei, eu pequei. Eu acho que essa é uma igreja muito saudável, onde as pessoas elas abrem o coração, elas confessam seus pecados, sem essa necessidade de se construir um tribunal, sem chegar nesse ponto. Né? É o desafio da igreja. Eu lembro que uma vez eu estava num culto de uma igreja que eu participava, e um dos presbíteros, ele que abriu o culto lá, e que normalmente a gente faz aqui na Joy, né? Dá os avisos, faz oração. Em vez de ele fazer, e era um cara tão carinhoso, tão bem-humorado, assim, aquele dia ele chegou e ele foi muito sincero. Ele falou, gente, eu não queria estar aqui hoje, eu tô mal, eu tô precisando de vocês, estou precisando de oração, estou precisando de ajuda, né? Eu sou um homem e eu tenho as minhas limitações, e hoje eu estou precisando de vocês. E aí, na hora, algumas pessoas foram próximos dele e começaram a orar. E foi uma coisa tão honesta, sincera. Então, isso aí acho que quebra, sabe, essa imagem de que nós temos que ser perfeitos. É claro, nossa meta mas nós não somos, né? Não somos. E a gente precisa entender isso. Não é porque é o pastor, não é porque é o presbítero, não é porque é um líder do PG, né? Não, gente, nós somos, nesse ponto, estamos no mesmo barco, né? Estamos carentes, né, da graça de Deus, assim como quem está morrendo por falta de oxigênio, e se não for essa graça, nós estamos mortos, né? Você está num lugar onde você pode se mostrar frágil e vulnerável. Isso constrói relações onde as pessoas podem abrir o coração umas para as outras e falar, eu errei, eu pequei, eu preciso de ajuda. Eu acho que é um desafio da igreja, né? É um desafio da igreja criar essa comunidade onde as pessoas são frágeis e elas têm coragem de confessar os pecados. Porque tem igreja que você não tem espaço para isso, você não tem coragem. É uma super espiritualidade, que você, pelo amor, como que eu vou abrir meu coração aqui para esse bando de gente santa, né? Pois é, como se a Bíblia não fosse tão rica em mostrar que, com exceção de Jesus, obviamente, todos os outros personagens bíblicos, os mais elogiados, a Bíblia não esconde a falha no caráter de cada um. Sim. E na própria genealogia
de Jesus, relatada lá por Mateus, que escrevendo aos judeus, fez questão de botar o dedo na ferida e mostrar, ó, tá vendo aqui? Tem prostituta, tá vendo aqui? Ó, teve relacionamento lá com a mulher de Uzias, que diga-se de passagem, nem judeu era, né? Ó, foi lá atrás da mulher do Hitita. Então, a própria genealogia do Rei dos Reis, a gente vê tantos casos de Passíveis de pessoas disciplina, que né? caíram, né? E que dependeram da graça de Deus, que foram restauradas pura e simplesmente pelo amor de Deus. Mas em muitas igrejas as pessoas se colocam numa posição como se, não, comigo isso jamais aconteceria. Esse pecado, de jeito nenhum que eu ia cometê-lo. Tá doido? Então, vou disciplinar da forma mais legalista possível, porque eu jamais faria algo semelhante. Aquela história, né? Aquele que pensa estar de pé, né? E gente com as... você fala assim, não, isso não é meu ponto fraco. Eu tenho outros pontos, esse daí eu não tenho. Moisés era o cara mais manso na terra e caiu exatamente na ira, né? Pedro era o cara corajoso, caiu exatamente na covardia. O Davi era um homem segundo o coração de Deus, que é exatamente seguindo as inclinações do seu coração. Então esse negócio de que não, eu tenho pontos fortes e fracos, eu vou me concentrar nos meus fracos e os meus fortes aqui nessas áreas eu não caio, isso é bobeira, isso é bobagem. Agora, a gente está falando, chegando já ao final, a gente está falando de uma disciplina em amor, e é o que a Bíblia diz. Só que tem hora que Paulo ali, ele é bem duro. E ele fala que algumas pessoas têm que ser, o termo que ele usa, entregues a Satanás. E que ponto é esse? De entregar uma pessoa a Satanás? O que isso significa? Não seria duro demais do ponto de vista do amor cristão, da graça, da bondade, no exercício da disciplina? O que vocês eu diriam vejo sobre isso? Eu penso assim, né? Eu imagino, eu faço uma analogia, né? Com um cenário assim: você é um pai, você tem um filho, né? E o seu filho está insistindo ali no caminho errado, está insistindo, né? E ele quer sair de casa e quer não sei o quê, ele não quer se submeter ao pai, né? A orientação de amor do pai, e até você chega a um ponto e fala assim: não, então tá bom, pode ir, né? Porque você precisa experimentar a consequência do caminho que você está escolhendo para que você, como o filho pródigo na parábola, Exato. experimente o que é estar longe do Pai. O que é não desfrutar da presença do Pai de verdade, sentir isso na pele. Porque por enquanto eu estou, né, sendo paciente, benevolente. Não, agora, por amor a você, eu vou permitir que você saia de perto de mim e experimente como é ruim estar distante de mim. Então eu entendo mais nessa questão, não que seria um abandono por completo, né? Mas na expectativa de que assim, ok, tentamos, agora daqui para frente deixa o curso, né, do mal fazer ou do mal usado por Deus, né, fazer o trabalho que nós como igreja não conseguiremos mais fazer daqui para frente. Né? Vejo mais por esse aspecto, mas entendo que é uma expressão forte. Né? A analogia do filho pródigo era o que eu tinha copiado aqui no meu roteiro também. Eu não tinha pensado, veio agora. Mas é ruim quando pega o nosso argumento, né? Mas, assim, e um ponto para a gente levar em consideração nesse roteiro também é que em todas essas etapas, né, em todo esse processo de acompanhamento, como o Juliano falou, em muitos momentos a igreja tem lá a tabelinha de punições para cada pecado e larga para lá. A gente já discutiu isso aqui e entendeu que essa não é a forma correta de andar. Então, em todo o caminho, né, a gente tem que ter muita oração, né, e um acompanhamento, um discipulado. Mas se realmente nada disso for o suficiente para convencer aquela pessoa, dela mudar o coração dela, de
Espírito Santo tocar o coração daquela pessoa e ter uma mudança real de comportamento, eu acho, enfim, não sou eu que acho, né? É o que está escrito na Bíblia. Deixa ir, mas mesmo deixando ir, a gente não deve parar de orar. Enquanto a gente estava. Não é exatamente o mesmo caso, mas eu acabei de retornar de uma viagem do Brasil e um dos domingos que eu fui o culto na igreja que nós fomos nessas semanas que nós estivemos no Brasil, o pastor ele estava orando agradecendo a Deus pela vida de um membro da igreja que havia acabado de falecer, mas que a igreja orou por 30 anos pela conversão dele. Uau. Olha. E ele se converteu, ele não teve a oportunidade de ir fisicamente na igreja que orou pela vida dele por 30 anos. Depois da conversão dele, o pastor teve que levar a ceia no hospital porque ele não teve a oportunidade de ir lá na igreja agradecer pela oração de todos os membros daquela igreja por 30 anos. Então, eu acho que a gente pode aprender um pouco com isso também, sabe? Ok, talvez essa pessoa não esteja congregando mais aqui com a gente, porque ela decidiu sair ao ser confrontada pelo seu pecado, ou a igreja, em função do coração endurecido daquela pessoa, não aceitou. A gente precisa lembrar, por exemplo, Faraó, né, com Moisés. O próprio Deus endureceu o coração do Faraó para depois mostrar a grandeza e o poder de Deus. Então a gente não sabe exatamente as razões por determinadas durezas de coração, a gente não sabe exatamente por que aquelas situações estão acontecendo, mas a gente sabe do poder da oração. Sim. Então a gente precisa, mesmo para essas pessoas, orar. E não só a liderança da igreja, mas como a gente falou em outros momentos aqui também, muitas vezes as coisas não são dos líderes para os membros, mas de um membro para o outro. Né? Se é uma pessoa que eu tenho mais intimidade, essa pessoa, por alguma razão, ao ser confrontada pelo pecado, optou por sair, continuar orando por aquela pessoa. Eu acho que andar com ela na medida do possível, eu acho que é um fator chave aí nessa questão também. Não terceirizar o confronto, né? Às vezes a gente tem medo, aí você chega lá, pastor, fulano está fazendo isso. Sei que às vezes a pessoa não tem intimidade com ela, mas você pode ir lá, chegar, sentar, conversar, o que Mateus 18, né? Vocês citaram Mateus 18. Eu acho que é uma coisa que talvez, Juliano, não sei se a gente está encerrando, a gente falou e tocou, né? Mas eu acho que talvez é importante a gente até ler, porque é muito claro. Você tem aí o texto Eu aberto? tenho, eu até abri aqui, eu estava procurando, porque é muito claro. E são 3 etapas, e é muito claro, assim, muito prático, né? Eu vou ler aqui, tá? Pode ler. Tá lá, Mateus 18, do 15 ao 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, quer dizer, não é para expor, não é público, é com amor, né? Mostre-lhe o erro, como que alguém que não está vendo o que está fazendo. Então você já vai com aquele coração mais quebrantado, não coração de acusação, né? Se ele o ouvir, você ganhou, seu irmão. Essa é a primeira etapa. Mas se ele não ouvir, leve com você mais 1 ou 2 outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então não é que você está montando um time para ir contra uma pessoa, não. São pessoas maduras que vão proteger tanto um contra o outro. Se houver algum abuso de algum lado, essas pessoas mais maduras, elas vão contribuir com sabedoria, com amor, né, para resolver a questão. Aí o terceiro passo, se ele recusar a ouvi-los, persistiu, conte à igreja. Então essa comunicação, a igreja também não é para humilhar, né, para contar detalhes vergonhosos, né, e expor, mas é para a igreja
orar e também buscar esse resgate. Porque ele está falando aqui logo depois de contar a igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, quer dizer que a igreja também vai correr atrás, também vai abraçar essa pessoa e dizer, irmão, irmã, você é parte do nosso corpo e nós estamos sofrendo junto com você, nós somos um corpo. Aí, se ele não ouvir a igreja, então deixa correr, trate-o como gentil ou publicano, então entregue-o, né, vamos dizer assim. Então está escrito ali, é claro, né, provavelmente numa igreja madura, a gente espera que na primeira etapa ali a maioria, a grande maioria, né, das coisas se resolvam, né? E isso vai causando mais amadurecimento, né? Vai causando um ambiente mais favorável ainda para confissão, para, né, se é feito com amor, né, para expor as limitações e uns ajudar os outros, né? Amém. Perfeito, perfeito. Tá. O manual tá aí. Tá claro, Tá né? claro. Tá claro. A gente é que Tá claro. usa, distorce, né? E eu gostei dessa diferença que vocês fizeram, né? Não é um tribunal sendo armado para julgar um réu, né? É uma família se reunindo para resgatar alguém Exato. amado. É muito diferente. É. É muito diferente. Que Deus nos dê essa sensibilidade, essa sabedoria para ser parte de uma igreja que zela pela santidade de Deus. Amém. A igreja precisa buscar pureza, santidade, seriedade, integridade, que zela por isso, mas que ao mesmo tempo zela por isso com muito amor, com gentileza, com graça. Eu falei antes, né, de sempre olhando para o espelho e sabendo que nós somos tão pecadores quanto aquele que está em pecado, que foi pego notadamente pecado, e não olhando para o espelho só, mas olhando para a cruz também, cruz do nosso Senhor. Mais alguma coisa para a gente encerrar, Vini? Você falou da cruz, né? Nossa, me veio umas coisas agora que você falou essa Então palavra. Porque assim, vamos ser sinceros, Juliano, que pelo menos para mim, o que é mais fácil? Não disciplinar, ignorar. Não se envolver. É que nem sabe? filho, né? É mais fácil não brigar com o filho porque dá trabalho. Mais fácil não educar, né? É não disciplinar. Mas esse não é o caminho da cruz. Não. E o caminho da cruz não é o caminho mais fácil, né? Mas esse é o caminho da cruz, é o caminho que Cristo escolheu para nós, né? É o caminho que Ele tomou de maneira perfeita, né? Então é só olharmos para Ele, para a gente saber qual é o caminho que a gente, né? Ele não os pôs para debaixo do pano, Ele amou, Ele tomou o caminho que consome energia, que consome sangue, suor, né? E é esse o caminho que a gente tem pela frente. Amém. Amém. Vara e cajado. Quando a gente fala nesses instrumentos, no que a gente pensa? Geralmente correção, né? Disciplina. Salmo 23, 4, tradução da NVI. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Muito interessante. Então, a disciplina, muitas vezes, ela vem para a nossa própria proteção, né? Para o nosso próprio cuidado. Então, que a gente tenha essa humildade de reconhecer isso e que o Espírito Santo de Deus nos toque, nos confronte em relação ao nosso pecado, que a gente tenha a humildade de ouvir a palavra de Deus, está expressa na Bíblia, então todo dia que a gente quer ouvir a palavra de Deus, a gente tem livre acesso a ela, ela está ali completa, pronta para a gente, e que a gente tenha essa humildade de também ouvir, não a liderança da igreja, mas os nossos amigos, irmãos em Cristo, que pode ser que alguns deles tenham cargo oficial dentro da igreja, mas muitos deles também são irmãos que o próprio Deus colocou na nossa vida para cuidar de nós também. Amém. Muito bom. É isso. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo aceitar o desafio aí desse tema difícil, né, mas muito importante para a vida da igreja. Que Deus abençoe vocês também. E você que está nos acompanhando, Deus abençoe sua vida. No momento que você assistir esse podcast, faz o seguinte, não deixa de
dar um clique aí para dar o like, né? Se inscrever no canal, mandar para alguém também. Isso é muito importante para a gente e a gente sabe que daqui desse vídeo alguém pode ter contato com esse material, como já aconteceu, né? A pessoa assistir no momento importante da vida dela, no momento crucial, e esse material ser uma grande bênção. É o nosso desejo, que cada vídeo desse seja uma sementinha do Evangelho plantada no coração de quem assistir. Se você tem alguma dúvida aí sobre o texto que a gente trabalhou, vai lá novamente, reforço, né? Vai no culto, tem lá o nosso vídeo, tem a pregação, e eu tenho certeza que vai enriquecer a sua vida. Pelo menos a gente espera e ora por isso, tá bom? Deus abençoe, até a próxima.